Rapaziada, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, deu entrevista na CNN e não poupou elogios a Filipe Luís. Falou muito bem do treinador do Flamengo e não vou falar mais nada não. Veja aí, se liga só no vídeo de José Botto, diretor do Flamengo. Se liga só. O Flamengo tem um técnico muito jovem, é um cara hiper vencedor como jogador, como atleta, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de grandes equipes do futebol europeu, mas como treinador é muito jovem. Queria que você nos dissesse da sua impressão inicial desses primeiros dias de trabalho com o Filipe Luís e qual a sua avaliação do potencial dele até a longo prazo para o futebol brasileiro. O Filipe tem uma característica, para mim é fundamental para ser um treinador de alto nível, que todos eles que chegaram a esse alto nível têm. É perceber que tudo aquilo que fez no futebol até agora vale muito pouco para aquilo que vai ser agora o futuro dele. Ou seja, isto quer dizer que o facto de ter sido um jogador de alto nível ajuda, como é óbvio, mas não é decisivo. Há muita coisa que há que ser estudada, que há que ser aperfeiçoada e a característica principal dele, para mim, aquilo que me chamou mais a atenção, é ele ter isso bem presente nele, ser alguém insaciável naquilo que é o conhecimento, de querer ter conhecimento, de querer beber mais coisas. Isso é uma característica que é comum a todos os treinadores de alto nível. Por isso eu digo que, e eu normalmente não me engano em treinadores, ele vai ser um treinador de top mundial, e talvez vá ser o treinador que vai mudar a imagem que a Europa tem do treinador brasileiro. Acho que vai ser ele. Rapaziada, o diretor José Botto não falou somente do Filipe Luís. Se liga só no que ele falou do planejamento do Flamengo para esse ano de 2025. É promissor, hein? Se liga só. São mesmo muito boas. Do ponto de vista do time, do elenco, qual o planejamento do Flamengo para a temporada? Qual Flamengo nós teremos no ano de 2025? Bem, a ideia, e não pode ser outra no Flamengo, é um Flamengo que seja dominador, que lute por todas as competições onde entra. O elenco dá-nos essas garantias. Nós não estamos muito ativos no mercado porque a principal preocupação nossa foi manter aqueles jogadores que se adaptam mais ao modelo de jogo do treinador, e isso nós temos conseguido. Isso dá-nos a tranquilidade de não termos que ser tão ativos no mercado. Como vinha dizendo, com este elenco, com a nossa ambição, temos que entrar em tudo para ganhar, sendo que a prioridade é sempre o Campeonato Brasileiro. O Flamengo se acostumou nos últimos anos a ser um time vencedor. É uma história muito vencedora, mas se pegarmos aí da última década para cá, depois de se reorganizar, depois de arrumar a casa, o Flamengo tem sido um time muito vencedor, 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, um time muito forte. O que leva a um nível de exigência muito grande e de expectativa muito grande do torcedor. Como é que vocês vão trabalhar para dosar a expectativa do torcedor com a realidade de um futebol muito competitivo, de SAFs que estão investindo muito pesado no futebol, com um futebol brasileiro que tem muitos protagonistas? Como é que vocês pretendem equilibrar esse processo de uma maneira geral? Bem, o Flamengo, por tradição, por dimensão, tem que ser um clube que a expectativa tem que ser alta. E nós temos que saber lidar com isso e não fugirmos de uma expectativa que é sempre alta. Que não só o nome do clube leva a isso, como o elenco que nós temos leva a que essa expectativa seja alta por parte dos torcedores, mas também por minha parte, por parte do treinador e até do próprio elenco. A nossa expectativa é de fazermos uma época com sucesso,
sabendo que isto é futebol e que muitas vezes, mesmo fazendo as coisas todas bem feitas, a bola bate na trave, mas a expectativa, isto para dizer, nós não queremos baixar expectativas dos torcedores. Não seria digno daquilo que é a história do Flamengo. A expectativa tem que ser alta da nossa parte, da parte dos torcedores, e nós temos que saber viver com isso. Qual é a situação financeira do Flamengo hoje, Boto? Porque nós que estamos aqui há décadas no futebol brasileiro, já vimos o Flamengo numa pindaíba horrorosa, com o salário atrasado, com o pagamento atrasado, com dificuldade financeira, e depois vimos um Flamengo muito organizado. Um Flamengo que virou uma referência de organização, de casa arrumada, e assustou um pouco o futebol brasileiro nesse início de ano, quando veio a informação de que o Flamengo não tinha lá muita coisa em caixa para organizar a temporada. Como é que vocês receberam o Flamengo e qual que é a situação hoje financeira do clube? Eu não sou pessoa indicada para falar da área financeira, não é essa a minha área. A situação é uma situação, problema de, como vocês chamam aqui, de caixa, não é? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E é para não chegarmos a essa situação que você falou antes, de salários em atraso, que nós estamos neste momento em alguma contenção. Essa contenção também se deve ao facto de nós termos analisado o elenco, termos analisado aquilo que precisávamos e sabermos que não era preciso um investimento tão grande para que continuássemos a ser competitivos e correspondermos àquilo que é a demanda do torcedor. Mas há uma situação que não é a situação que se pensava que poderia ser, mas isso também não nos assusta. A grande questão é não deixarmos que o Flamengo entre numa situação que seja complicada. Rapaziada, o que me chama a atenção nessa entrevista, logicamente, o elogio que ele dá ao Felipe Luiz, mas o que me chama a atenção também nessa entrevista é ele conhecer bastante o Flamengo. Os jornalistas, antes dele chegar, falavam, né? O Flamengo tá pegando um diretor lá, que trabalha lá na Ucrânia, tal, e é português, não conhece o clube, não vai se identificar. Cara, olha só ele falando. O Flamengo pensa grande, o treinador pensa grande, e isso compactua com a torcida que também pensa grande. E o planejamento é fazer o Flamengo ser campeão esse ano. Olha só que maravilhoso para nós torcedores do Flamengo. E ele elogiando o Felipe Luiz, como eu falo aqui, é chover no molhado. É chover no molhado. Felipe Luiz tem sim gabarito para ser um top treinador mundial, não brasileiro, mas mundial. Para mim hoje nesse recorte da temporada, ele é o melhor treinador na atualidade. Muitos vão chiar aí, mas para mim é o melhor treinador na atualidade. E o José Boto aí falou muita coisa. Se você quiser assistir, o link do canal vai estar aqui na descrição. Assista o vídeo na íntegra, que tá bacana demais essa entrevista com o José Boto. E você, o que você acha? Gostou da entrevista? Gostou dele elogiando o Felipe Luiz? O planejamento que ele fala aí com todas as letras, que o Flamengo no ano de 2025 entra para ganhar, entra forte em todas as competições. Deixe seu comentário, deixa aquele like, fortalece seu like, é importante no engajamento do canal. E se você achou esse vídeo relevante, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!